Por que comer, a gente come tanto, sabendo disso tudo? Oi? Isso aqui, ela assistiu a aula, bem-estar hedônico. Fala dessa merda aqui, ó. Prazer, sim, porque o ser humano é hedônico. Essas palavras você anota, manda botar num quadro, assim, hedonismo. O ser humano é algo hedônico. Todos nós aqui somos hedônicos em diferentes formas. Que é bom, que é prazer, é gostoso. Então, tudo que nos provoca prazer, a gente, pelo hedonismo, a gente tende a repetir. Tudo. Então, você foi num restaurante, foi bem tratado, a comida foi gostosa, criou uma série de prazeres, qual é a tendência de passar umas 2 semanas, alguém falar, vamos almoçar fora, e você falar, vamos naquele lugar, vamos voltar lá que foi muito bom? Você nem sabe o que está falando, mas é porque teu cérebro registrou coisas prazerosas. Então, o prazer é a engrenagem que move o humano. Ninguém vai comer jiló e falar assim, nossa, que negócio ruim, amanhã eu vou comer de novo. Ninguém faz isso, ninguém, entendeu? O sapato está no pé apertando, tá? Mulher até às vezes faz isso, né? Porque daí é por um bril da mulher, ela está praguejando o sapato, está caindo o dedo, mas ela está usando, né? Aí é outra história. Mas vias de regra, as pessoas não fazem nada que não sejam movidas pelo prazer. Então, o que acontece? Veja como o poder, que a gente fala de fisiologia do emagrecimento, mas veja como aspectos fisiológicos, que é isso aqui, tem que andar junto com os psicológicos. Eu não entendo porque as pessoas ainda dissociam essa questão, buscam modelos dicotômicos de tratamento, né? Então, a leptina, o que ela é? É o breque. É o hormônio que sinaliza para você, deu, encerrou, não come mais. Teoricamente, se essa leptina funcionasse perfeitamente, não existiria obeso no mundo, porque é uma sinalização química, né? Hipotálamo velho lá lança, receptor sinalizou, para a fome. Ah, estou saciado, ok. Não teríamos, porque o cérebro não vai te sabotar nunca. Agora, vamos lá, isso aí que foi descoberto em 1994 pelo Dr. Friedman, foi uma mutação. Então, um rato com mutação no gene OB, ele estava lá sem produção de leptina, ele engordava parado, loucamente. E ele viu, nossa, é a leptina, então ele começou a estudar esse balanço grelina e leptina, e dali para frente, isso saiu no Fantástico, descobriram os reguladores da saciedade, domingão lá os caras falando de leptina. Mas vamos lá, mundo real. Hoje todo mundo vai sair daqui e vai almoçar. Vocês vão lembrar de mim. Aí terminou o almoço, aí passa o garçom e fala assim, um cafezinho? Você já está até aqui, ó. Você fala, eu vou um cafezinho. Aí tem um outro que fala, eu vou comer um docinho também aqui para rebater. Mas você já está cheio, você está entupido. O que te faz? Porque daí a leptina, que ela se despediu de você. Ela falou assim, desisto. Sinalizei, você não me escutou, vai. Porque quer dizer, é uma resposta fisiológica. E você faz o quê? Joga no lixo. Por que a leptina não te faz parar? Mas eu duvido, eu corto meus dedos fora. Você chega, você vai na churrascaria, você já vai com a ideia do mal, você fala, eu vou comer até morrer. E quando você está morrendo, você fala, ainda cabe uma pizzazinha doce aqui por cima, para rebater. Cabe. Nem que seja só o brigadeiro de cima. Raspa o recheio, deixa a massa, mas você empurra. Por quê? Você é maluco? Então, esse é o prazer. O prazer de raspar a massa do chocolate e deixar o cara reclamar com você, olha aí, o senhor comeu só o recheio. Então, você veja como é importante a gente associar fisiologia e fatores psicológicos, porque se a fisiologia desse conta por si só, aqui ó, a leptina ao ser descoberta, ela já estaria funcionando muito bem e a obesidade estava crescendo nesse período já. Quer dizer, o cérebro que a gente fala homeostático, é o cérebro fisiológico, ele não é capaz do quê? De superar as nossas emoções de prazer. Não é. A leptina é fraca, o prazer é forte. Então vocês vejam como o hedonismo é uma coisa que é grande na gente. Então tudo do prazer, vocês podem saber que vai mexer muito. Então cuidado, aquilo que te dá prazer, aquilo que te oferece uma situação maravilhosa, vai te aprisionar de alguma forma. Vai te aprisionar. Você tem que saber lidar com isso. Então o mecanismo da leptina, só para vocês verem aqui, ele é como qualquer outro hormônio, tá?
Ah, tá lá aparecendo as bolinhas. Ele vem ligante no receptor, faz a acoplação. Então, esse receptor, ele faz uma mudança conformacional, ele se junta, aí começa lá, ele vai fazer as fosforilações, né? Então faz a fosforilação interna ali, Janus quinase 2, que está aqui já aí ó, Janus quinase 2, vai fazer sítios de acoplação para 3 proteínas, que daí vai fosforilar para STAT, tal, e vai fazer tudo isso, né? Vai ativar as STATs e vem aqui para baixo. Fosfininositol 3 quinase, disparos neurais, e a gente tem daí transcrição gênica para quê? Anorexígenos, que é o POMP e o neuropeptídeo Y. Então, aqui é mais resumidinho, né? Então, POMP é o próprio melanocortina, e isso aqui, os anorexígenos, né? Anoréxicos, né? Corta a fome, ou pelo menos cortaria a fome, que não é o que acontece. Então, você veja que toda essa engrenagem aqui eu coloquei, esse artigo ele traz uma outra questão aqui da Mapika e Yerk, que ainda não, que não está bem claro, tá? Aqui ainda não está claro. Mas enfim, toda essa questão aí de mecanismo está acontecendo, né? Então você está lá respondendo fisiologicamente a leptina, porém a tua emoção é muito maior. Então, restrição calórica aumenta cortisol, tem ajuste metabólico, né? O que você tem aqui, ó? Diminuição de leptina. Aí você vai ter um aumento de leptina para quê? Você fome, fazer uma realimentação. Vai aumentar a insulina, vai diminuir o cortisol e posteriormente diminuição de insulina. Novo equilíbrio. Fechou. Então é assim que vocês, com a leptina, vocês funcionam, né? Tem o crosstalk dela. Meu Jesus, aqui tá. Aí, crosstalk, o músculo tem ações, né? E vocês sabem que o adipócito também tem uma interação imensa. Então, a setinha aqui pontilhada é o efeito. A retinha aqui é o estímulo. Então, cada vez que você tem um estímulo aqui de leptina no adipócito, você provoca uma resposta. Pâncreas, insulina, músculo, tá? Leptina na ação do músculo, aumento de captação de glicose e síntese de glicogênio. Cessou fome, você vai fazer a reestruturação do corpo, vai armazenar, obviamente, né? Então, é isso. Ingestão calórica alta em demasia e dietas hipercalóricas, né, com muita gordura, elas fazem o quê? Aumenta, deixa o cara gordo e destrói em função de leptina. Destrói. Porque nós temos aqui, ó, a nossa emoção, que daí é o cérebro cognitivo, gostar, querer, procurar, ingerir. Então, o cérebro homeostático é aquelas ligações leptina. É você comer e se sentir saciado, que eu acho que não funciona nunca. Depois, em alguns anos, aí não funciona para mais ninguém. O que funciona é aqui. Gostar, querer, procurar, ingerir. Então, o gostar é o hedônico. O querer é apenas uma necessidade. Você sente fome, só. E se eu te perguntar o que você quer comer, você já responde arroz com feijão e batata frita. Tá bom. Agora, se eu te perguntar, mas o que você mais gosta de comer? Ah, eu gosto de sorvete. É diferente. Tá? O querer faz procurar. É a demanda. Isso é desde o Homo sapiens. E o final é você ingerir. Então, o problema está aqui, ó, no gostar. Sempre foi e sempre será. E essas dietas aqui hiperlipídicas, ou, né, a caloria alta, em demasia, elas estão diretamente associadas com isso aqui, ó. Porque ninguém quer comer compulsivamente. Mas quando você come algo que lhe desperta isso aqui, você pode passar a querer comer compulsivamente. Tá? Isso é um problema. É aqui que mora a engrenagem da coisa toda. A gente está falando do quê? Açúcar. Então muitos falam assim, o açúcar é uma droga. Tem até um livro dizendo que o açúcar é considerado uma droga. Ele é considerado uma droga porque as vias de ativação no núcleo accumbens são as mesmas vias do uso de droga. As mesmas. Então eles fizeram essa associação, mas não é uma droga, por mais que seja refinado, não é uma droga. Mas ele trilha o mesmo caminho. Qual é a diferença do açúcar e de uma droga? Uma droga, vamos supor, êxtase, um ácido, ele é manipulado e feito para já na primeira hora que você ingerir,
ele realiza um disparo de dopamina imenso. Ele vai excitar o teu cérebro no máximo e você vai ter uma sensação de prazer incrível. O doce, o açúcar, porque você vai comer em diferentes quantidades. Então é proporcional. Você come um pouquinho de açúcar, terá prazer, mas não é uma coisa absurda igual a droga. Então a droga foi programada já na primeira instância para superregular aqui o prazer. Isso, exato. O açúcar não é ingerido de modo isolado. Mas é a quantidade. Então, se você é uma pessoa comedida e você sabe que o açúcar pode dar esse problema, você se conscientiza, não, vou comer, mas vou comer um pouquinho. Se você tira o pé do freio e começa a dar superdoses de açúcar, o que acontece com a dopamina? Vai lá em cima. Aí é a figurinha aqui. Então, o cara come açúcar. O núcleo accumbens, vai lá, neurotransmissor, dopamina e prazer. Então, o cara comeu um açúcar e fala, oh, legal, que gostoso. Aí, ele resolve comer mais, ele come um monte, doidão. Ah, quanto açúcar, quanto açúcar. Aí, mais pra frente, ele tem uma down regulation, ele regula para baixo, ele começa a ter, como se fosse, posso dizer, quase como se fosse a bad trip mesmo da droga. O cara começa a ficar infeliz. E isso por quê? Porque houve uma suprarregulação de dopamina, e eu vou explicar qual é o ponto que dá isso aqui. Veja lá, uma pessoa obesa e uma pessoa magra. Córtex cerebral, uma das regiões que são ativadas com o prazer. O cara comeu um sanduba, ativou. O outro obeso precisou comer 3 para ativar a mesma área na mesma proporção. Isso quer dizer o que para nós? Qual que é o problema disso aí? Quando a gente, vamos colocar aqui, ó. Quando a gente usa a droga, acontece o seguinte. Mais para cá. Nós temos a taxa, né, do primeiro disparo, ela vai lá em cima, né? Então, primeira dose, que é a suprarregulação. Então, você tem a primeira dose. Aí você tem depois, as outras vezes, você já tem uma taxa de dessensibilização. Ela vem para cá. Já é a segunda. Quer dizer, você teve prazer? Teve. Mas não foi tanto quanto da primeira vez. O que isso faz da pessoa? Usar mais. Porque ela quer chegar onde? Ela quer chegar aqui, ó. Sempre que ela usar ou que ela comer, ela quer ter esse prazer aqui, ó. Aquele que foi o ápice. Porque foi o que a memória registrou. Ela quer ter esse. Então ela vai mais. Ela não conseguiu aqui, ó. Ela come mais. E isso vai gerar o quê? Aqui daí já da terceira em diante, você vai gerar dependência. Tá? Dependência. E essa dependência, ela é o quê? É emocional também. Por que eu falo emocional? Por isso que tem hoje o comer emocional, né? Nossa, vocês são nutricionistas, estão sofrendo com esse negócio aí. Eu vejo que é uma lenga-lenga monstruosa. Se comer, não sei se alguém é adepto aí, né? Deus o livre, já vão me... professor, cala a boca aí. Sempre tem um escondido. Sempre. O cara fica assim, ó, vai falar mal do meu negócio. Não, é que assim, os caras, eles potencializam muito, também não é por aí. É uma coisa que faz sentido, por quê? Isso aqui, que é do vício, de usar uma droga, se transmuta na mesma perspectiva da comida. Por isso que eles falam que o açúcar é uma droga. Não é, mas ele anda pelo mesmo caminho e o cara vai buscar aquele prazer, então ele passa a comer mais. E o que tem a ver com isso? A dependência emocional fica do seguinte, os caras quando vão para uma clínica desintoxicar, vamos lá, fumou crack, desintoxicou. Isso é um estudo mesmo, é um dado de estudo. 80% dos desintoxicados, quer dizer, ele não tinha nenhuma dependência fisiológica de sentir dor de barriga, cefaleia, não tinha nada. Ele estava curado do crack. Foram inquiridos e perguntados, cara, e aí, você sente vontade ainda de fumar?
85% responderam que sim. É o fator adictivo. Então eles disseram assim, cara, eu não sei nem dizer, mas eu tenho uma vontade de sair daqui e fumar. Mas você não precisa, você está desintoxicado. Ah, mas eu não sei, eu tenho vontade ainda. Porque é uma coisa emocional que o teu cérebro guardou de prazer. Você registrou memórias daquela vivência, quando você comeu ou quando você usou droga, que você sente aquela saudade, que é uma dependência emocional. É que nem relacionamento, né? Às vezes o cara tem uma dependência emocional de uma circunstância. E como é difícil sair. Então, para vocês, nutricionistas, a questão de tratar um obeso, muitas vezes precisa de carinho. Quando ele fala, ó, furei a dieta, pô, eu não consegui, não recriminar. É porque ele está num quadro mesmo de compulsividade e vício. Botou o dedo, pô, tu é um fraco, hein, cara, e o espírito do guerreiro? Tinha que ter passado fome. Se trancasse no quarto, costurasse a boca, você matou o cara, você matou. Ele vai se sentir mais culpado, ele vai mais para baixo, ele vai ficar pior. Então você tem que, o feedback sempre tem que ser ao contrário. Você fala, tá, tudo bem, você comeu, não tem problema. Isso é normal, às vezes acontece. Mas vamos fazer uma força para hoje e amanhã você segurar. Vamos tentar, vamos fazer essa força e policia, não sai. Você dá uma força pro cara, você não coloca o cara para baixo. Porque isso, ó, o poder disso aqui, vocês viram que a leptina é lixo perto disso aqui. Dopamina mata o cara, ela suplanta a leptina, faz você comer estando saciado. Então você imagina o que isso aqui tem no emocional do cara. É muito forte, tá? Por quê? Porque nós vivemos pelo prazer, infelizmente. Fala, mas tem cara que gosta de apanhar, é porque ele sente prazer com isso. Tem nada nessa vida que a gente não faça, é hedonismo puro. Ou seja, a gente tem que lidar com esse sentido emocional de dependência. Daí por isso que veio esse secto agora, o comer emocional, porque daí tem lembranças, tem afago, tudo bem, mas também não dá para supervalorizar, tá? Não dá para ficar maluco, daqui a pouco tá com os astros, com os signos, a comida, porra, aí também não. Mas tem que levar em consideração sim que o cara tem um certo tipo de dependência com aquilo, beleza? Então, o mecanismo base é esse aqui, ó. Então você come, vai estimular lá as suas áreas, a área tegumentar ventral, que ela vai fazer subgrupos de neurônio, vai fazer uma transsinapse lá para o núcleo, né, acúmbens, eles se projetam por feixes pós-encefálicos, vai lá no acúmbens e daí começa, né? Estímulos dopaminérgicos, aí vai, prazer, 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 e depois você tem ainda córtex frontal e outras áreas que é um compartilhamento dopaminérgico que acontece tudo uma vez só ali, né? Então você tem lá o tálamo, você tem a amígdala, os núcleos serotonérgicos, tem tudo funcionando junto, não é uma única coisa, mas o núcleo accumbens é onde o diabo está sentado lá assim, ó, dopamina. Né? Você chega, você passa na frente da loja, ele fala lá dentro do teu núcleo, come um docinho, só um. Ele fica, você olha para a vitrine e começa a suar frio. Eu sei porque você vai falar, eu era bodybuilder, e no meu tempo, o meu coach era um sacana, ele dizia que eu só podia comer arroz e frango, nem legume eu comia. Aqueles caras, assim, sabe, alquimista, não sabe nada, bomba arroz e frango. Rapaz, ficava com a mão até meio amarela, sem os micronutrientes, assim, ficava meio podre. Então eu via as comidas, dava suadeira, eu tinha sonho, eu sonhava que eu estava indo no mercado, que eu estava comendo chocolate. Então você pensa, isso é uma loucura, é o cérebro brigando com você. Ele está lá dentro, estou exorcizando o núcleo accumbens, não vou comer, ele diz, vai, o cara sua. Então esse é o sistema fisiológico aqui. Tá? Agora, o que está mais envolvido dentro do prazer mesmo, córtex pré-frontal e o cíngulo, porque mesmo aqui você liberando dopamina, que é uma coisa do prazer, existem outras questões que são os opioides. Agora é que vem o tchan da coisa, os opioides. Na questão dos opioides, nós temos o gostar, aí é aquele gostar, tá? Dopamina, ela dá prazer. E os opioides você gosta, é uma coisa assim, uma junta com a outra, o prazer e gostar. Então o que acontece lá no nosso cérebro na hora da comida? Você tem uma quantidade exacerbada de açúcar, você tem uma suprarregulação, ou seja, você joga lá para cima
as quantidades de dopamina e é tão alto que acontece o quê? Um efeito tóxico, é demais. Então existe uma neurotoxicidade pela suprarregulação de dopamina. E isso faz o quê? Morte de neurônio. Se você tem menos subgrupos de neurônio para produzir dopamina, a segunda dose dá o mesmo prazer? Aham! E aí começa o problema, entenderam? Então, por isso que é a quantidade, densidade calórica, quantidade de açúcar que você coloca, se regula demais para cima a dopamina. Aí como é que você fica preso na roda de Sansara? Nós temos a via AMPA, glutamato, que ela está junto aqui, ela sempre funciona, é a via da memória e associação, aprendizado. A dopamina tem uma característica muito importante, ela é um ressaltador, ela diz assim, isso é importante, se isso está dando prazer para o ser humano, está falando para o cérebro, nós precisamos gravar isso aqui, aprenda, porque isso é legal. Então, ela ressalta, a dopamina é impulsiva, está relacionada à recompensa. E o teu cérebro aprende tudo isso. Ele memoriza, essa via de glutamato está acontecendo aqui junto, tá? Aí ela é suprarregulada, faz um efeito neurotóxico maior ainda. Aí o que acontece? Você aprende a gostar daquilo e aquilo fica encadeado na tua memória. Então você tem a via glutamato, né, receptores AMPA, junto com a via dopaminérgica. Então você, sistema mesolímbico, as emoções, e aí ó, suprarregulação, você aprende, porque essa suprarregulação está dizendo assim, meu Deus, é muito importante você pegar esse prazer e aprender, e com o tempo você tem alterações na sensibilidade pela neurotoxicidade. Você começa a precisar de mais dose. Você não fica tão sensível ao açúcar. Você tem que aumentar a dose cada vez. Mais gordura, mais isso e mais aquilo. Tá? Agora tem um outro ponto maravilhoso, que eu estava dizendo dos opioides, tá? Que é o cíngulo e o córtex frontal. Quem já ouviu falar sobre os receptores canabinoides, endocannabinoides? Então, são dos opioides. E eles estão espalhados por todo o cérebro e parece que eles são o ponto de conexão disso tudo que eu estou falando. Eles são aqueles do gostar mesmo. Eu gosto. Quando eles são acionados, é a explosão máxima. E o que eles perceberam? Tá? Que esses endocannabinoides, CB1, CB2, eles têm uma predilecência para a comida, assim como nós humanos. Vamos lá. Experimento em ratos. Ratinho comeu só açúcar lá, uma comida doce. Comeu, até empachar, parou. O cientista falou, vamos botar gordura. Comeu gordura, empachou, parou. Quando ele misturou os dois, gordura e açúcar, os ratinhos comeram até morrer. Olha, o breque ficou sem freio. Então, eles comeram até morrer. O que eles perceberam? Que nós temos uma predilecência por comidas com altos teores de açúcar e gordura em textura meleca. Gosma, assim, uma coisa... Sorvete, cheesecake, a maldição de casa que é o Nutella. Quer comer, pega a colher, chega fazendo assim, né? Aquela colherada. Meu filho comeu meio pote daquele sozinho. Falei, filho do céu, o pai comprou um pote grande. Eu comi bastante, porque é grande, né, pai? Você comeu meio pote, meu amor. Não comi tanto, tava de Nutella por aqui, assim, ó. Ah, que é isso, né, meu filho? Quase nada. Então, quer dizer, todas essas gosminhas, então você pega lá um bolo recheado, você fala assim, eu quero com muito... Quem que vocês não escutaram falar no mundo real? Eu gosto daquele bolo com muito chocolate. Você tem, não, muita massa não, eu quero mais recheio. Por quê? Porque essa via de vocês, dos endocannabinoides, a predilecência da gordura, do açúcar, está sendo altamente estimulada. Dopamina, endocannabinoide, a tua memória fixando aquilo e você inundado de prazer. Aí depois você não quer comer o negócio? Claro que aí você está entupido até aqui, só não, mas um bolinho de chocolate para rebater, vai. Claro, porque o teu cérebro registrou e é para fechar com chave de ouro. Fala, não, agora eu vou ter um prazer, vou ter uma descarga de prazer aqui. Tá? Então é bem diferente do querer.
É gostar mesmo, é gostar. E gostar é vício. Então isso aqui, ó, é de um artigo que fala sobre um vício de droga. E se você reparar, ó, substâncias lícitas ou ilícitas. Veja que é todo o caminho que eu falei para vocês, ó. GABAminérgicos, né? Via glutamato, receptores AMPA, dopamina. Ó, mecanismo do que? De recompensa, que é o que a gente tem com o doce. Ah, hoje eu trabalhei muito, mereço, né, comer um doce. Mecanismo de recompensa. Dopamina é o que move isso aqui, ó. Ela é altamente ligada ao mecanismo de recompensa. É o hormônio do impulso ali, o neurotransmissor do impulso. Ó, nas áreas mesocorticais, mesolímbicas, das emoções, sistema de recompensa fica o quê? Viciado. Então, por esses motivos, hoje o açúcar é tratado como droga. Não é, porque ele percorre esses caminhos. O seguinte, a gente tem que comer menos, não suprarregular. Ter ciência dessa informação, saber que essas comidas cremosas, com muita quantidade de gordura, muita quantidade de açúcar, elas são suscetíveis a te deixar prisioneiro. Então você come, já come pouco, vai consciente. O ser humano é um ser racional, abstrai o pensamento, pelo amor de Deus. Não é igual o rato que comeu até morrer. Porra, então você não vai comer até morrer, mas é o que a gente está fazendo. Fica obeso e morre, então o cara não para, ele é compulsivo. A gente não está muito diferente do rato em alguns pontos. Então tem que ter essa abstração e saber que faz mal. Então a gente tem como brecar. Lógico, por que eu falei da indústria lá no começo? O que a indústria produz hoje? Quais são os alimentos? É tudo sintético, é gosmento, é gordura e açúcar, não é? E assim vai, você come e fala, que gostoso. Pô, o Mac é altamente subliminar. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas o rolo de McDonald's, as cores, são para quê? Foram projetadas para incitar fome, compra, entendeu? O cara olha para aquilo, então eles te empurram de tudo que é lado. E a comida sintética deles é altamente química para quê? Para fazer isso aqui, ó. Tá? Você come,